Pessoal, muito bom dia. Por favor, só gostaria de confirmar se o áudio está ok, né? Então, se vocês conseguem me escutar com clareza. Ok, excelente, excelente. Todos aí participando. Muito obrigada. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por esse tempo, né? Por esse café da manhã aí, para a gente bater um papo e falar um pouco mais sobre segurança e como juntos podemos trabalhar numa arquitetura de segurança mais robusta, a fim de nos apoiar numa arquitetura de rede dentro das nossas empresas bem diferenciada. Então, aqui é a Vanessa, da Fortinet. Nós teremos aí uma segunda fase desses 30 minutos de webinar, onde o Douglas vai entrar com a parte técnica, né? Com um hands-on, abrindo o console da solução e mostrando uma parte de configuração e simplicidade no quesito de aplicar regras, etc. Então, esse nosso webinar ele vai ser dividido em duas etapas. Uma parte de apresentação, um pouco mais teórica, de 15 minutos, e mais 15 minutos aí também abordando a parte de segurança, mas com uma demonstração prática da solução, né? E aí, quando a gente fala de arquitetura de segurança de rede, eu gosto muito de abordar a questão do padrão de comportamento, né? Que está inerente a nós, seres humanos. Se nós olharmos aí 15, 20 anos atrás, quando nós recebemos lá o nosso primeiro e-mail, né? E foi uma novidade tremenda. Poxa, agora eu recebo tudo o que eu preciso, ou diversas informações por e-mail, não precisa mais receber aquela quantidade de cartas que o carteiro deixava lá, né? Às vezes eram cartas de empresas, cartas de cobrança, cartas de amigos, enfim, diversos tipos de cartas, né? Vamos colocar assim. E de repente começou a chegar num computador, numa máquina que estava na minha frente ali e facilitando toda a minha interação com o mundo. Bom, passados os dias, né, passados os anos, nos dias de hoje, nós recebemos tantos e-mails que quando recebemos uma carta, a gente fica, alguém me mandou um cartão postal, por exemplo, aí de Uberlândia, temos gente de Uberlândia, de Araraquara, de alguma região, um amigo lembrou de mim e escreveu uma carta. E não é, e ao contrário, né? Não é mais aquela quantidade de e-mails que quantas vezes a gente se perde nos e-mails que a gente recebe, na quantidade de informações. Então, aqui é para mostrar que não importa às vezes a situação, com o passar dos anos, os nossos padrões de comportamento, eles acabam se repetindo diante das circunstâncias que às vezes não são impostas, não são trabalhadas. E aí, quando a gente traz para o nosso dia a dia, né, tem um quesito aí que leva muito essa questão do padrão de comportamento, que é a parte de empilhar, né, de empilhamento. Se nós olharmos na nossa história de vida, né, de ser humano, da nossa infância aos dias de hoje, em algum momento das nossas vidas, em todas as etapas das nossas idades, aí, das nossas idades macro, nós empilhamos. Quando criança, empilhamos legos, empilhamos copos, enquanto adultos começamos a empilhar, às vezes, livros, né, dentro da nossa casa, ou empilhar outras, até Lego novamente, mas de maneira mais criativa. Mas o ponto é, sempre empilhamos, né, que isso foi algo que foi sendo construído como um padrão comportamental que a gente empilha, ou de uma maneira não organizada ou de uma maneira organizada e criativa. E aí, se a gente olhar enquanto profissionais, será que nós empilhamos? Né? E aí, se a gente observar, sim, né, nós continuamos empilhando. Então, nós podemos empilhar de uma maneira profissional ou também de uma maneira mais bagunçada, vamos colocar assim, ou não profissional. Que quando na nossa infância, na nossa adolescência, era simplesmente uma colocação de copos um em cima do outro, ou de peças de Lego, mas sem um processo criativo. E ao longo do tempo a gente foi trabalhando esse empilhamento, mas já com um processo mais criativo. Então, se a gente olhar do lado profissional, essa imagem de hack, ela demonstra muito isso, né? Do lado esquerdo a gente tem um hack totalmente desorganizado, e do lado direito nós temos um hack empilhado, organizado em termos de cabeamento, identificação, etc. Pois bem, continuando nessa questão de empilhamento, de padrão de comportamento,
Será que na construção da nossa arquitetura de rede, né, no decorrer dos anos, nós empilhamos? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que buscar entender o porquê que isso acontece. Né? E sim, nós empilhamos. Né? Nós empilhamos switches, nós empilhamos cabeamento para fazer um link aggregation, nós empilhamos servidores em ambiente virtual, nós empilhamos segmentos de redes em conjuntos de VLANs, né? Nós empilhamos diferentes servidores ou aplicações dentro de um mesmo servidor, por sua vez dentro de um mesmo sistema operacional. Sim, nós continuamos empilhando, e às vezes de maneira organizada, às vezes de maneira criativa, para adequar a nossa rede à estrutura que a gente efetivamente precisa. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, interfaces de rede, eu posso empilhar 10 interfaces de 1 GB em 10 não, mas 7 interfaces de 1 GB, usando o conceito de link aggregation, ou eu posso simplesmente conectar numa interface de 10 GB. E aí eu não trabalho mais o processo de empilhamento, né? Facilitando muito essa questão do nosso dia a dia, de configuração, etc., para que a gente possa trabalhar a questão do empilhamento. Né? Então, isso nos facilita muito o nosso dia a dia, porque ao fim do dia, quanto mais conexões físicas eu tenho, mais vai dificultar a minha identificação de problemas, de diagnóstico na minha infraestrutura e tudo mais. Né? Então, mas mostrar para vocês, via um desenho de rede padrão, né, que sim, a gente empilha enquanto profissionais e sim, a gente empilha na parte de rede. E aí, e na área de segurança, né? Quando a gente olha a rede e segurança, será que a gente empilha? Será que nós continuamos com o processo de empilhamento criativo ou não criativo? Aí, pensa o seguinte, você, enquanto responsável pela área de TI de uma empresa, e trabalhando com a parte de segurança de rede, você tem o desafio de conectar essa rede à internet, mas conectá-la de maneira segura, e conectá-la para que os equipamentos internos possam ter acesso aos externos e vice-versa. Então, num primeiro momento, o que você identifica como necessidade é um firewall para fazer a abertura do tráfego de um lado para o outro, né, para que isso possa continuar passando todo o tráfego e disponibilizando a tua infraestrutura da rede também para o mundo. Quando eu penso em disponibilizar a minha infraestrutura para o mundo, aí eu já me transbordo aí também em outros conceitos, em outras necessidades, onde eu tenho que começar a pensar na disponibilidade dos meus recursos internos, dos meus serviços internos, como aplicações, para, por exemplo, colaboradores externos, ou funcionários que estão externos, ou até mesmo em outras empresas que precisam se conectar à minha infraestrutura. E aí, nesse momento, eu penso numa outra situação, num outro produto, numa outra solução, que é um concentrador de VPN, para que eu tenha esse acesso seguro. Pois bem, tem o tunelamento seguro, as pessoas conseguem acessar os meus recursos internos, porém eu tenho também servidores publicados para o mundo. Por exemplo, servidores de e-mail, servidores de web para publicar minhas aplicações corporativas, como, por exemplo, uma extranet, ou o meu website corporativo, ou o meu e-commerce, ou que seja. A partir do momento que eu publiquei esse serviço, eu tenho que pensar nos ataques que vão ser direcionados a esse servidor. E aí também me vem uma outra necessidade no quesito de segurança, que é uma solução de IPS, para efetivamente trabalhar o bloqueio, né, ou identificação, em algumas situações, de ataques direcionados a essas minhas aplicações que estão publicadas no mundo. E aí isso é interessante porque observem que até aqui nós falamos de várias necessidades corporativas e só aqui nós falamos de 3 soluções distintas, 3 sistemas distintos, sejam hardware, sejam softwares, porém são distintos, porém requerem gerenciamento diferenciado, licenciamento, etc. Aí vem outro desafio, eu tenho que controlar o acesso dos meus usuários à internet, bloquear sites, ou até mesmo permitir, mas gerar log, para ter uma auditoria de quando isso foi acessado, onde, quando. E aí vem uma outra demanda, né? Filtro web. Poxa, eu tenho que colocar uma solução de filtro de conteúdo web, com um controle de aplicação associado, de tal maneira que eu vou permitir que meus usuários acessem a internet de maneira segura e controlada, seguindo a minha política de segurança.
podem acessar Facebook, mas não podem, por exemplo, acessar jogos do Facebook, né? Criar posts no Facebook e por aí vai. Então, permitir acesso, por exemplo, a sites de blogs, mas não permitir acesso ao YouTube, mesmo que esses vídeos estejam dentro dos blogs. Então, vários controles. Observem, mais um sistema dentro da minha empresa, mais um treinamento, capacitação, gerenciamento, etc. Aí, e tudo isso que a gente está falando aqui, né, às vezes é muito comum a gente vislumbrar isso pensando na rede cabeada, né? Mas hoje, mais do que nunca, as empresas estão atuando com uma rede sem fio. Imagina a gente tendo que estender essa segurança de 4 situações que a gente falou até agora, também para a rede sem fio, né? Então, será que com isso nós continuamos empenhando na área de segurança? Também. Sim. Precisamente nós, à medida que o tempo passa, né, nós adicionamos na nossa rede muitos mais equipamentos e isso vai nos trazendo diversas dificuldades, né? Porque quando a gente fala em diversos equipamentos, diversas temas diferentes, que sempre interagem ou têm interoperabilidade entre si, ou até existe a interoperabilidade, mas ela não funciona como esperado, porque são protocolos às vezes diferentes, enfim, nós também nos deparamos com outras situações. A empresa, ela é um organismo vivo, ela tem recursos, ela tem necessidades de negócio, e todas essas soluções de segurança, elas também têm que caminhar com as necessidades da empresa de negócio. Então, se amanhã ou depois, por exemplo, né, eu tenho um concentrador de VPN, IPsec para cliente, e o meu cliente VPN, ele só funciona, por exemplo, ou para SSL VPN, pensar no SSL VPN que não requer um cliente no primeiro momento, né? Ele só funciona, por exemplo, com um sistema, com um navegador Internet Explorer. E, de repente, a minha empresa fala, eu não vou utilizar mais nesse momento o Internet Explorer. Ou eu preciso atualizar o Internet Explorer, por questões de vulnerabilidade, conformidade, etc. Pois bem, você atualiza o Internet Explorer massivamente na sua infraestrutura e aí você pode parar com situações de, por exemplo, que o seu concentrador de SSL VPN, o cliente dele não suporta a nova versão do Internet Explorer. E aí também o filtro de conteúdo pode ter, às vezes, dificuldades também no processo de autenticação com o navegador do Internet Explorer. Então, observe que à medida que você tem sistemas diferentes empilhados, você também tem desafios inerentes ao seu negócio para também dificultar, às vezes, o processo evolutivo desse organismo vivo que é a empresa, né? Bom, e à medida que a gente indica, né, aí também tem outros desafios, né? Até que ponto eu sei que eu criei as regras do firewall, né, permitindo os tráfegos necessários, bloqueando o que não é necessário dentro da companhia, mas ao mesmo tempo eu trabalhei adequadamente as políticas de IPS para todos os segmentos que estão passando, permitindo o tráfego entre o meu firewall e a rede externa, entre a minha rede interna e a externa, entre a DMZ e os demais segmentos da rede. Então, até que ponto eu estou realmente pensando nas políticas de segurança integradas entre todos esses diferentes dispositivos. E à medida que eu não consigo, às vezes, olhar todos esses pontos, porque são dispositivos diferentes, às vezes eles estão instalados em locais diferentes da rede, e às vezes eu tenho um dispositivo que suporta a rede 10 GB e o outro suporta a rede giga, né? E aí, como é que eu faço essa questão da interação entre eles e da permissão do tráfego de um lado para o outro, de tal maneira que eu não tenha um gargalo na minha rede, né? Então, observe que são pontos que o empilhamento e a questão de ter vários dispositivos diferentes nos traz riscos e nos traz dificuldades de crescimento no que tange ao meu negócio, né? Bom, e aí vocês, enquanto responsáveis pela área de TI, têm várias preocupações e também vários caminhos a olhar, porque a empresa, como a gente comentou, é um organismo vivo, né? Ela tem que se preocupar com proteção do investimento, com as regulamentações, com a produtividade dos funcionários, mas ao mesmo tempo em agregar valor ao negócio como objetivo primário, né? Pois bem, a gente falou do empilhamento, né, no âmbito de redes e no âmbito de segurança. Agora, enquanto isso, será que as ameaças, elas
elas empilham, né? Elas têm essa complexidade do empilhamento. E aí, as ameaças, elas estão sendo um pouquinho mais... tá um pouquinho mais aderentes aí a alguns conceitos de segurança, né? Ou algumas partes teóricas da segurança. Existe uma teoria na área de segurança que é o seguinte: quanto mais você manter as coisas simples, que é o tal do KISS, né? Keep it simple. Então, quanto mais você manter as coisas simples dentro da sua infraestrutura, é mais fácil de você gerenciar, atualizar, manter, né? E reagir. Pois bem, com a complexidade que a gente viu agora há pouco de vários dispositivos, vários licenciamentos, vários gerentes, etc., definitivamente o conceito de KISS não está sendo trabalhado, né? Porém, as ameaças, aí sim as ameaças, elas estão trabalhando de uma maneira muito, muito interessante, né? Haja vista, como pega um exemplo, os bots, ou botnets, né? Os botnets são, a botnet, na verdade, ela é uma rede composta por diversos bots ao redor do mundo, que são máquinas zumbis contaminadas com um agente da botnet, que é controlado por uma unidade, geralmente um botmaster, que pode gerar ataques direcionados, roubos de informação, etc. Como hoje é um mercado que se ganha muito dinheiro, vamos colocar assim, né? Então, você quer, por exemplo, fazer um ataque de negação de serviço contra a empresa ABC. Você vai lá na Deep Web, quero contratar um serviço de negação de serviço para o site tal. Beleza. O botmaster fala, olha, cobro tanto, ele aciona todas as máquinas zumbis dele e para fazer esse ataque. Só que é o seguinte, essas máquinas zumbis, elas estão, na maioria das vezes, dentro de redes corporativas. Então, elas podem estar, claro, em dispositivos móveis, elas podem estar dentro de ambientes domésticos, em residências, mas elas podem estar dentro da sua infraestrutura, dentro da nossa infraestrutura, né? E aí, quando eu falo de simplicidade, né, e de botnet, a botnet ela é o seguinte, ela tem a oportunidade como, né, toda ameaça, ela tem uma oportunidade, ela tem um meio e tem um motivo, que é tudo que a gente está comentando. O motivo são, eu quero um ataque de negação de serviço, eu quero roubar informação, que seja. O meio é facilidade de aquisição disso como serviço, ou até mesmo de criação de um servidor para realizar esse ataque direcionado, né? Ou para criar essa botnet que vai, por fim, ter os seus bots para realizar o ataque direcionado. Mas a oportunidade, que aqui entra o nosso grande ponto, é que a maioria dessas bots, ou dos bots e das botnets, se utilizam de protocolo convencional, comum, utilizado nas nossas redes, na maioria das vezes, permitido, como o protocolo HTTP. Você vai lá na tua regra do Faro, cria uma porta 80, permite tráfego e tudo isso vai passar sem nenhuma expensão. Então, pode ser um tráfego de bot, pode ser um tráfego de navegação, você não vai saber. Então, as ameaças, sim, elas são simples, elas continuam simples, né? Elas se utilizam, no caso do Zeus, que é uma bot que hoje você encontra ferramenta para montar o laboratório dela, inclusive, né? É um servidor HTTP rodando sobre um Apache, suportando inclusive protocolo PV4 e PV6. Requer privilégios mínimos, inclusive, para a instalação do bot. Então, observem que a simplicidade para se montar e fazer o spread, ou seja, a disseminação desse tipo de ameaça que é tão eficaz ao que ela se propõe, né? Usam DLL simples que estão disponíveis nos nossos sistemas operacionais, Windows, escassos, né? E aí tem a facilidade, gente, a partir do momento que você tem um bot instalado na sua máquina, rapidamente o botmaster consegue, a partir do painel dele, de comando e controle, que sobre um servidor web, realizar, por exemplo, um print screen da sua tela, realizar, pegar informações de cookies do teu servidor ou da tua máquina, enfim, realizar comandos, né? Então, diariamente vai lá, pega a informação dessa máquina, do arquivo financeiro, diretório financeiro e manda para tal lugar. Então, consegue realizar esse tipo de comando de maneira bem fácil. Então, observem que o Zeus é uma botnet simples, mas muito eficaz. E que se utiliza, gente, de protocolo HTTP, que está permitido nos nossos files, que está permitido na nossa infraestrutura. E aí,
se essa comunicação toda ocorre sobre HTTP, esquece. O firewall não vai ser o superstar. O firewall não vai ser o cara que vai conseguir efetivamente trabalhar o bloqueio de uma botnet que vai ser utilizada de um comando e controle sobre HTTP, né? Porque o firewall ele não vai fazer inspeção para olhar aquele tráfego HTTP e falar, opa, peraí, isso aqui é uma botnet. Não, isso aqui é um acesso ao Facebook. Não, isso aqui é um acesso ao Google. Não vai. E aí, poxa, o que eu vou trabalhar aqui para melhorar a minha infraestrutura? Ah, vou colocar agora o quê? Vou colocar um IPS. Ah, tá bom. O IPS vai proteger contra o ataque. Beleza. Ah, agora eu tenho que colocar um controle de aplicação. Por quê? Porque se for uma aplicação indevida trabalhando na máquina do usuário, eu quero também atuar nesse momento de bloqueio. E aí você vai, poxa, eu vou continuar empilhando? Até que ponto continuar empilhando, né, vai me trazer o conceito de simplicidade e não de complexidade? Né? Então, se a gente sempre adicionar novas ferramentas ou sistemas ou soluções à nossa infraestrutura, o que a gente tem sempre que nos perguntar é, eu estou indo mais lenta, né? Eu estou indo mais lento na minha infraestrutura ou em relação ao segmento de segurança ou mais rápido? Né? Então, é isso que a gente sempre tem que analisar quando trabalhando nesse tipo de arquitetura de segurança de rede. Quando a gente pensar em arquitetura de segurança de rede, a gente tem que olhar hoje mais do que nunca o todo da minha infraestrutura, inclusive com alinhamento ao negócio, né? Porque senão, se eu continuar só colocando novos produtos e novos sistemas, em algum momento a empresa vai falar, opa, peraí, que tanto de solução é essa que você está colocando dentro da minha infraestrutura de rede e que nem sempre está me trazendo os benefícios, ou quais são os benefícios que estão me trazendo. Esse é um grande ponto que a gente tem que ter em mente, né? E aí que a gente entra aqui em cena com a mensagem de habilitadora, né, o poder de habilitar, é trazer a segurança com essa mensagem de habilitar, ou seja, de permitir que você efetivamente crie uma arquitetura de segurança mais robusta e que ao mesmo tempo consiga estar aderente ao crescimento do seu negócio. Né? E aí, para isso aqui que a gente está colocando nesse slide, é ter uma solução, né, integrada, que a gente chama de solução multifuncional, ou de Next Generation Firewall, ou de UTM, não importa, mas que essa solução ela tenha diversos sistemas de segurança integrados em um único sistema operacional, com o objetivo de trabalhar a simplicidade e a reação mais rápida contra os ataques ou contra as necessidades da sua empresa. Né? Então, esse é o objetivo, mostrar que a gente consegue construir arquiteturas de segurança hoje poderosas e habilitadoras para a sua infraestrutura. Né? E aí, aqui a gente está falando em específico do FortiGate, que é uma solução trabalhada pelo FortiOS, que é o sistema operacional, e pelo hardware, desenvolvido para este propósito. Então, quando a gente pensa numa solução multifuncional, temos que pensar rapidamente em como essa solução multifuncional vai suportar todas essas funcionalidades de segurança dentro de um único sistema e dentro de um único hardware, para que não tenha problemas de desempenho. E aí, quando eu falo de FortiGate, eu estou falando de um hardware com ASICs, processadores específicos para acelerar as funções de segurança. Então, veja bem, não é um servidor ABC, YXZ, né, que foi adequado para suportar o sistema operacional. Não. Eu tenho um casamento muito importante aqui, que é o do hardware com o software, para que efetivamente sejam entregues as funcionalidades de segurança e suas respectivas performances na infraestrutura. Seja num ambiente de alta performance, por exemplo, em redes de 10 GB, redes de 40 GB, ou mesmo em ambientes onde a gente não está falando de rede de 10 GB, mas estamos falando em ambientes com 10, 20, 30 usuários, e em diversas localidades espalhadas pelo mundo ou pelo Brasil, e que precisam estar aderentes às políticas de segurança. E como é que eu vou levar para essas localidades remotas Firewall, VPN, Application Control, IPS, filtro de conteúdo, trabalhando sistemas distintos? Financeiramente isso é complicado, né? E mais do que nunca, gerenciar essa infraestrutura é muito complicado. Então, a mensagem que a gente traz aqui hoje é o poder de você ter uma arquitetura habilitadora de segurança, na medida que você integra isso, consolida isso em um único hardware, em um único sistema operacional. Né? E ao final, o que você vai ter, esse slide representa muito bem isso. Né?
Então, é a simplicidade. Do lado esquerdo, nós temos aí vários produtos, podem ser vários pontos de falha, vários licenciamentos diferenciados, né, várias soluções que precisam conversar entre si. E do lado direito, eu tenho uma solução única com todos esses sistemas de segurança, todos eles integrados em um único sistema operacional e um único hardware. É a consolidação a favor do crescimento do seu negócio. Esse é o objetivo, trazendo a simplicidade, trazendo um gerenciamento muito mais eficaz, né? Bom, essa era a questão aí do primeiro momento do nosso webinar. O Douglas vai nos mostrar aqui rapidamente a console de gerência e como a gente consegue, com facilidade, criar essas políticas que a gente está comentando. Essas integrações entre Faro, filtro de conteúdo, IPS, então como isso pode ser facilmente replicado e nesse sistema operacional que a gente está comentando, e nesse sistema que é o FortiGate, né? Então, um minuto, por favor, que o Douglas já vai entrar aqui na apresentação. Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Douglas falando, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir, Vanessa? Só dá um ok aqui no chat aqui, caso vocês me ouçam bem. Ok. Ah, legal, bacana. Já vi vários ok aqui. Bom, pessoal, só para me apresentar, eu sou o Douglas, eu trabalho na área de pré-vendas de segurança da Binária, sou responsável pela área de segurança. E em conjunto com a Fortinet, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. E a ideia agora, a Vanessa vai passar a compartilhar comigo aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, né? Eu vou passar aqui por umas configurações básicas do FortiGate em VM que eu subi na minha máquina, e é mais para mostrar para vocês a parte de configuração de interfaces, de sistema, de usuários de administração, como criar uma política e os objetos associados à política, mostrar um pouco do wizard de uma configuração de IPsec VPN. É só para mostrar um pouco a interface gráfica do equipamento e a forma como ele é administrado, ok? Então, vou compartilhar meu desktop aqui. Só um minuto. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Vocês estão vendo o Firewall, a interface gráfica do Firewall? Vanessa, se você responder no áudio, para mim fica melhor porque eu estou visualizando o equipamento aqui. Sim, agora a gente consegue visualizar, Douglas. Tá, maravilha. Obrigado. Bom, então vamos lá. Aqui é uma passagem rápida pelo dashboard do equipamento, onde eu tenho hostname, informações de utilização do CPU, algumas features que estão habilitadas, né, as features básicas aqui, de roteamento, de VPN, IPv6, e as features de segurança, né? Então, eu estou com um equipamento aqui onde eu tenho uma licença trial aqui de Full UTM, e eu tenho todas as features habilitadas aqui, eu poderia facilmente desabilitar ou habilitar apenas clicando aqui nesse botãozinho de on e off, ok? Ainda aqui no dashboard eu tenho top source, top destination, application, então eu tenho algumas estatísticas de tráfego e de utilização. Para configurar uma interface, por exemplo, do Firewall, né, um dos primeiros passos aí após configurar usuário e senha e acesso ao equipamento, né, que é via CLI, eu vou navegar aqui na parte de interfaces. Então aqui eu tenho, por exemplo, a porta 2, criar uma terceira interface aqui, uma interface DMZ, por exemplo. Vou colocar endereçamento IP manual, então 72.16.1.1/24.
Posso habilitar acesso administrativo a essa interface através do HTTP, habilitar DHCP Server, ou seja, fazer as configurações básicas aqui de interface. Legal? Após isso, posso já configurar servidor DNS. Então, clico aqui no link aqui para DNS, adiciono aqui meu DNS Server. Então, deixa eu navegar aqui na estrutura de DNS. No que eu estou usando uma Weber. Pois não. Foi, Vanessa. Ainda não está vindo. A tela? É que está um pouco mais lenta a transferência, então... Legal. Eu vou navegando mais devagar aqui, tá bom? Cláudio, você conseguiu visualizar já? Legal, então pode seguir, Douglas. Obrigada. Maravilha. Bom, então aqui eu tenho as configurações de servidor DNS, tanto para IPv4 quanto IPv6. Ok? Posso fazer configuração do meu proxy aqui nessa aba de Explicit Proxy. Agora, navegando aqui na parte de config, eu tenho configuração de HA, de alta disponibilidade, SNMP, Replacement Messages, que seria a mensagem para, por exemplo, alguns banners, Captive Portal, quando a pessoa entra no Captive Portal, qual vai ser a mensagem que ele vai receber, ou eu substituir esse HTML. Navegando um pouco aqui na parte de administração, na guia admin, eu posso criar um usuário de administrador. Então, venho aqui em Administrators, posso criar um novo usuário. Esse usuário ele pode estar no perfil de admin, super admin, ou posso criar até um novo perfil para que ele seja view only, apenas para identificar e verificar algumas estatísticas do equipamento. Ok? Aqui embaixo eu criaria esses profiles. Na parte de certificados, posso achar um certificado local, criar um certificado local, validar um certificado através de uma CA. Então, na parte de sistema, era mais para mostrar aqui a navegação dos itens principais de gerência do equipamento. Ok? Quando eu entro aqui na outra aba do lado esquerdo, eu tenho uma aba Router. Então, na aba Router aqui eu posso criar rotas estáticas, posso criar rotas baseadas na origem, né, o famoso PBR. Aqui eu, por exemplo, vou criar uma rota estática, só para exemplificar aqui para vocês. Então, eu navego aqui em Static Routes, dou um Create New, crio um novo destino aqui, por exemplo, 10.2.0.0, criar uma rede /16, por exemplo, .0, por qual interface eu estou saindo e quem seria meu gateway. Vou colocar aqui 10.0.0.2, por exemplo. Então, eu crio essa rota, aplico, ela vai ser instalada aqui na minha tabela de roteamento. Então, eu tenho uma rota agora para a rede 10.2/16, meu gateway vai ser o 10.0.0.2 através da porta 2, ok? Se eu quiser criar baseada na origem, então eu venho aqui em Policy Routes e eu posso criar aqui baseado em algumas informações como se fosse uma CL, né? Então, eu falo, por exemplo, se estiver vindo de uma interface de origem, então se ela vier de uma incoming interface, de um determinado source address, então imagine que você tem algum server aí que precisa ter algum roteamento específico ou sair por algum link específico, você vem aqui e fala que o server 10.0.0.10, ok? Vou colocar um /32 aqui, por exemplo. Para qualquer destino, eu poderia ainda definir qual é o destino, poderia colocar aqui o type of service também, e eu falo por qual outgo interface esse cara vai sair, quem vai ser o gateway dele. Então, venho aqui e falo que esse cara vai sair pelo gateway 10.0.0.3, ao invés de sair pelo 10.0.0.2. Então, eu tenho uma rota onde todos saem por um determinado gateway e esse vai sair por um outro gateway, ok? Aqui eu tenho que colocar alguma rota válida, alguma interface que eu esteja diretamente conectado. Como eu estou em VM, eu não estou diretamente conectado a essas redes, ok? Então, é muito simples de você criar uma rota baseada na origem, uma rota baseada somente no destino. Se eu quiser navegar aqui na parte de roteamento dinâmico, eu posso habilitar RIP, OSPF, BGP. Então, eu posso facilmente via web habilitar os protocolos aqui e fazer as configurações, ok? Agora, navegando um pouco na parte de policy, que eu acho que é uma parte importante aí, mais interessante para vocês verem.
Então, eu vou criar aqui, eu tenho a estrutura dentro de policy, eu tenho aqui uma policy para IPv6, policy para ataques DOS, policy para ataques IPv6 e DOS e assim por diante, né? Então, eu vou criar uma policy aqui em IPv4, para exemplificar. Então, eu tenho uma política do tipo firewall, não é uma política de VPN. Vou criar aqui de qual incoming interface, pode ser N ou de alguma de origem, né? Eu vou colocar aqui N. A rede de origem pode ser posso criar um objeto a partir da própria política de segurança. Então, aqui eu vou criar um objeto, por exemplo, chamado rede estudantes, ok? É uma subnet. Essa subnet é 192.168.2.0. É uma rede /24. Pode vir de qualquer interface, não precisa especificar de qual interface. Ok? Então, eu já crio essa então de qualquer interface de origem, vindo da rede estudantes, para qualquer interface de destino, para qualquer IP de destino, eu posso criar um schedule, né, ou já usar um schedule pré-definido, que seria eu utilizar em algum do dia ou dia da semana. Então, aqui eu não vou criar um schedule, tá? Eu poderia criar aqui já clicando nesse botão aqui, Create, para utilizar essa política só em alguns determinados períodos. E eu habilito aqui para quais serviços. Aqui no caso eu estou colocando all, só para generalizar. A ação vai ser de aceitar, eu já poderia fazer algum tipo de NAT habilitando na própria política. E na parte de baixo em Security Profile, eu já posso habilitar algumas features de UTM, por exemplo, Web Filtering. Eu quero que a política de segurança ele habilite o Web Filtering e ao invés de eu usar o default, por exemplo, que já vem habilitado na caixa, eu posso criar um novo Web Filtering a partir da política. Então, vem aqui um W1, Web Filtering 1, ok? Quais categorias que eu quero? Ele fala aqui que a minha VMware não está licenciada. Então, eu quero conteúdo adulto. Posso aqui e bloquear o conteúdo adulto. O conteúdo adulto total ou poderia pegar o item aqui do conteúdo adulto. Riscos de segurança, bloquear e assim por diante. E aí, habilito esse Web Filtering e ele estará habilitado aqui na minha política de segurança. Ele está gerando alguns erros aqui porque a minha VMware não tem nenhum tipo de licença, tá? Ela é só para demo, não é nem para trial, ok? Então não conseguiria habilitar esse Web Filtering. E daqui eu poderia habilitar outra feature de UTM. Eu poderia fazer Traffic Shape, Flash One Optimization e assim por diante. Habilito minha política, criei aqui a minha política de segurança, ok? Aí a política vai ser analisada aqui de forma top-down, baseado aqui na interface de origem para a interface de destino. Então aqui é mais para vocês que é bem simples de se criar a política de segurança e a partir da própria política de segurança, dentro dela, os próprios de administração fica bem mais fácil utilizando a interface gráfica e o que ela te possibilita para auxiliar na configuração. Okay? Se eu não quiser criar tudo isso através da política, eu poderia vir aqui em objetos de firewall, grupos de endereços, né? Serviços e grupos de serviços. Então, eu quero criar, a empresa utiliza uma data aplicação que roda em portas e protocolos distintos aí, que não estão padronizados, então eu venho aqui e posso criar esses serviços. Se eu quiser criar, eu posso vir aqui na parte de Schedule, Traffic Shaper e assim por diante. Ok? Ainda aqui no painel esquerdo, eu tenho o Security Profiles, onde eu iria criar os meus perfis DM, seja para Web Filtering, antivírus e qualquer outra feature aqui do meu UTM. E a última parte que eu vou mostrar para vocês aqui, que é de VPN, que eu posso criar essa VPN aqui, tá vendo? Create fase 1 ou fase 2, posso criar isso manualmente, ou eu posso até mesmo utilizar um wizard aqui para criar essas fases, ok? Então aqui, por exemplo, eu vou criar o nome da minha VPN, qual é o tipo de VPN, então teste, next, se eu vou utilizar por shared key ou algum certificado, então eu vou usar uma por shared key, teste 1, 2, 3, opa, test group, porque é uma VPN da IOAP,
Outgo Interface, qual interface que eu vou utilizar para saída, porta 1, aqui é tudo exemplo, tá? Others Range, assim por diante. Aí eu vou dar um Next, Next Finish, e no Client Options vou definir aí quem que pode acessar essa VPN. Se eu quisesse criar uma VPN SSL, mesma coisa, vem aqui embaixo, Portal, toda as features aqui, como se eu vou atuar em Tune Mode ou se eu vou atuar ela em modo transparente. Então eu tenho todas as features de configuração e os wizards aqui para te auxiliar a configuração. Como a Vanessa já havia comentado, o FortiGate ele pode ser controlador dos access points da Fortinet, então os FortiAPs. Então se você adicionar access points da Fortinet, você não precisaria ter um controlador. O Fortinet já pode atuar como controller. O que vai diferenciar a quantidade de APs que você pode controlar é o tipo de device que você está utilizando, ok? Aqui não é fazer um deep dive dentro da sessão, não é mostrar a fundo nenhum tipo de configuração, era mais para quem nunca teve o contato com a plataforma, ter a primeira visualização aqui de como faz a adição de um FortiGate, ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, aqui no chat, eu vou abrir aí uns 10 minutinhos para dúvidas e enquanto isso eu vou parar compartilhando da minha. É isso aí. Pessoal, a gente está aqui à disposição para dúvidas, perguntas, né? De qualquer maneira, muito obrigada aí pela presença de todos por esse tempo. Agora vamos às perguntas e respostas, né? Assim, a gente interage bastante aí com todos que participam, né? Temos uma pergunta aqui, a função do Gerson Soares. A função de controller está restrita aos equipamentos Wi-Fi da Fortinet? Sim. Aos FortiAPs. Outra dúvida, tem treinamento? Sim, tem treinamentos para a plataforma FortiGate, né, que seriam os firewalls. Mudou. Vanessa, você quer explicar um pouquinho da estrutura de certificações? Você acha que é válido falar um pouquinho sobre isso, dos treinamentos? Sim, acho que sim. Hoje nós estamos com uma academia de certificação que chama NSE, Network Security Experts, né? E os treinamentos iniciais dessa academia são realizados pelo nosso ATC no Brasil, que é o distribuidor Westcom, e a própria Binário, Joana, pode te passar já os detalhes de como conseguir todas as informações e valores, né, inclusive dessa academia. Hoje o NSE, ele vai do módulo 1 ao 8º, e cada parte do NSE é composta por uma área afim, né, da Fortinet. Como a Fortinet hoje é uma empresa focada em segurança, que tem no seu portfólio aí aproximadamente 25, 30 produtos, esse NSE é justamente uma certificação focada em segurança para que você possa entender os conceitos gerais de segurança de redes, como Web Application Firewall, rede sem fio, o próprio FortiGate com todas as funcionalidades, né? Então, é uma academia focada realmente para que tenhamos aí mais experts de segurança no mercado, né? Então, Douglas, tem aí mais uma. A respeito da autenticação FSSO, qual as melhores práticas em ambientes redundantes com vários ADs? Cláudio, você quer responder agora? Uhum. De domínio? Você pode fazer isso, né? Você pode colocar primário e secundário, ou você pode utilizar até Ncast, né? Se você, dependendo de como for a divulgação aí de rede e como o FortiGate estiver atuando, se estiver em várias localidades, regiões geográficas distintas, você pode atuar até com Ncast, mas você pode cadastrar servidores primários e secundários, como você tem o AD primário e secundário, por exemplo. Uhum. Okay. Bom, acho que tem mais perguntas por agora, então acho que podemos encerrar nosso webinar, né? Só agora não. Só mais alguma pergunta? Caso Douglas, tem mais uma aí do Gerson. Pensando na conexão VPN client, qual recomendado para pensando
na conexão VPN Client, qual o recomendado para trabalharmos com autenticação fazendo uso do token? Bom, se eu estou entendendo aqui, seria para a utilização dos clientes fazendo acesso remoto, né? Eles estabelecendo o acesso através dos computadores. Você pode, isso. Bom, você pode utilizar a autenticação através de um grupo de AD ou você pode utilizar grupos locais, né, para você fazer a autenticação e utilizar o token como um segundo fator de autenticação, né? Então, além dele se autenticar, seja via single sign-on, seja via autenticação local no próprio FortiGate, ele ainda utilizar o token como um segundo fator. Isso, aí vale ressaltar, né, que o próprio FortiGate, é possível você adicionar os Fort Tokens, que são os tokens da própria Fortinet, né, para que o FortiGate faça todo o processo de autenticação fator duplo usando os Fort Tokens. Todo FortiGate já vem com 2 licenças sem custo de token mobile, tá? Então, é aquele que você instala no Android ou no iOS e pode acessar uma VPN usando token. Você tem tanto o token físico, né, quanto o token lógico, aí, como a Vanessa está comentando. A questão do lógico, que é o que vai no dispositivo móvel, esses dois já estão aí disponíveis no equipamento para uso, e caso você queira adicionar mais 100, 200, 300 tokens para dispositivos móveis, basta adicionar uma licença no FortiGate. Então, isso também é uma facilidade muito grande, e é um bom ponto que o Gerson trouxe, porque é muito comum fazer processos de VPN client-to-site sem pensar em autenticação forte. Então, mais uma vez, aqui a gente faz o conceito de simplicidade e não de empilhamento, complexidade do ambiente de rede, né? É isso aí. Como interpretar os relatórios no FortiGate? Bom, o FortiGate ele tem a parte de reports, onde você pode abrir os logs, que seria semelhante aí ao log da maioria das plataformas de firewall, né? E além disso, você pode exportar ele para qualquer outra plataforma de logs, mas tem também uma plataforma da Fortinet chamada FortiAnalyzer, onde você consegue jogar todos os logs, exatamente, o FortiAnalyzer, onde você consegue exportar todos os relatórios para o FortiAnalyzer e acessar de forma centralizada o log de toda a sua plataforma, criar filtros e criar reports customizados aí para todos os firewalls que você tem dentro do seu ambiente, de forma centralizada. E todos os equipamentos também FortiGate, eles já vêm com uma facilidade que é o seguinte: você tem um espaço na nuvem, no FortiCloud, forticloud.com, onde você consegue conectar os seus dispositivos da Fortinet, no caso FortiGate, para que os logs sejam encaminhados para o FortiCloud que está na nuvem. Então, quando você não tem o FortiAnalyzer e queira enviar esses logs para um ambiente na nuvem, o FortiCloud já tem também um limite disponível na nuvem sem custo para todo equipamento FortiGate adquirido. Caso até queira 1 GB, né, Vanessa? Até 1 GB. Caso até queira ir além disso, é só adquirir a licença, também é possível. É bem legal testar isso daí. Quem tem já um FortiGate, já utilizar isso. Douglas, seria bacana a gente colocar aí agora no chat o e-mail da Binário para que os participantes possam enviar mais questionamentos, né? Caso tenham dúvidas, tudo. Qual seria o seu e-mail, como vocês querem. Isso, eu vou colocar aqui os e-mails, né? Então, eu vou colocar o meu e-mail, mas tem outros e-mails que eu vou colocar aqui também. Então, para quaisquer outras dúvidas aí que houverem, vocês podem enviar e-mail para debento@binarionet.com.br. Eu coloquei aí para vocês. E, óbvio, né, aqui a gente está dando uma pincelada aí sobre as soluções, falando um pouco de forma mais abrangente, mas em caso de boas práticas ou de como utilizar, óbvio que isso depende um pouco também do ambiente de vocês. Então, nós temos, a nossa função de pré-vendas é exatamente essa, entender a demanda de vocês, entender quais são as dúvidas e propor a solução que faça maior aderência aí ao ambiente de vocês. Então, fiquem à vontade para enviar e-mails aí para mim.
Eu vou colocar o e-mail do marketing da Binário também. Só um segundo. E aí vocês podem encaminhar e-mail para mim ou para o marketing da Binário. É isso aí. Então, a todos, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, por esse café da manhã aí sobre segurança. E próximo mês estaremos aí novamente com um novo tema, né? E também abertos aí para mais discussões. Muito obrigada a todos pelo tempo e tenham todos um excelente dia. Obrigado, pessoal. Em nome da Binário, agradecemos o tempo de vocês aí.